Bem-vindo ao terceiro 38 News de agosto. Essa é sua dose de ódio contra o pecado e não o pecador. É a dose normal, a dose extra. É o Reage 38, não é isso, Erley? Breaking News, Safe Pau, vaza a zorra toda, mais alguns milhares de bitcoiners têm seus endereços e documentos fiscais vazados. Na França, um casal tem a sua casa arrombada e roubada por vagabundos 3 vezes em um mês. E eles nem tinham Bitcoin. Adquiriram o imóvel de um Bitcoin, que caiu fora sendo oxado. Aqui, Livecoins. Na França, casal compra imóvel de investidor de criptomoedas e tem casa invadida 3 vezes em um mês. 2 jovens foram presos após a terceira invasão, mas o casal quer vender a casa. Eu, você querer ficar nessa casa, velho? Um casal teve a sua casa brocada 3 vezes em menos de um mês na França. Os criminosos estavam em busca do antigo proprietário do imóvel, um investidor de criptomoedas. Devia ser um piramideiro descarado, não, Erley? Pra geral ficar brocando a casa do cara assim, você não acha não, velho? Segundo a mídia local, uma das vítimas foi amarrada e a outra espancada em um dos ataques. A quadrilha demandava 1 milhão de euros, sem saber que eles não eram investidores e não tinham nada a ver com isso. O caso não é isolado. Em março, uma mulher e seus filhos também foram sequestrados por engano na França e torturados em sua própria casa. O imóvel pertencia ao investidor de criptomoedas, que não morava no local desde 2020. O casal diz que quer vender a casa após ela ser invadida 3 vezes em um mês e eles serem torturados. Pois é, nunca coloque seu endereço, seu nome real, nem negócio de e-mail que você usa de Big Tech e nada de Bitcoin. Corretora de fora é e-mail de fora. E que patrocina esse episódio é uma plataforma que você pode considerar de fora, de dentro, formal ou informal. Eles negociam todo tipo de reward asset, índices, commodities, ações, a zorra toda. Estou falando da Chainless, QR Code na tela, Wesley. Inclusive, se você não colocar esse código que está aparecendo na tela aí, você vai ficar esperando uma semana para poder operar. É 38 TAO, não é isso, Wesley? Inclusive, eu recomendo a você que antes de botar qualquer dinheiro relevante na Chainless, assista os episódios do Hamilton. Se você não assistir, você vai pagar para acesso randomizado. A plataforma tem trade automatizado, tem liquidity pool, tem a zorra toda. Agora você tem que estudar. Se você não entender o que você está fazendo, você vai se lascar. A Chainless é uma ferramenta poderosa, como uma furadeira. Se mexer, sem saber o que você está fazendo, você vai meter a furadeira no próprio joelho. Chainless vende STR, só que a STR que ele vende não paga o dividendo. Ele faz composto. Uma das notícias, inclusive, do dia é que foi anunciado um ETF no Brasil de ações preferenciais da Strategy. Você quer ter um ETF no Brasil que vai pagar um monte de taxa e imposto, ou um sintético baseado em Real World Asset que não paga corretagem a ninguém? Pois é, essa alternativa que a Chainless te oferece, não é isso, Erley? Se você quiser receber o boletim de notícias diariamente, é importante que você entre no grupo do WhatsApp. Se você chegar nas listas do WhatsApp, se você escrever lá Renato38, @38TAO, você vai ver qual grupo é. Mas, se você não quiser se dar esse trabalho, pode ir direto no QR Code da tela. Olhe, por exemplo, o boletim de notícias de hoje, se não é uma coisa que lhe interessaria receber no início do dia. Aqui, o boletim do início do dia, que foi lançado no grupo. No grupo não, na lista de avisos do Zap. Brent, entre 89 e 90 dólares. Hoje, venceu a trégua em Hormuz, sem acordo nenhum. Trump diz que americanos têm que se acostumar com gasolina mais cara. E brasileiros também. A gasolina está mais cara aqui no Paraguai do que no Brasil, meu irmão. A gasolina na Europa tá 2 euros. Caia na real. A gasolina, nem com essa diluição absurda de álcool, não vai se manter esse valor depois da eleição. Isso é lua de mel. Depois, meu irmão, não vai ter mais KY não, vai ser cerol. Não é isso, Erley? Trump posta mensagem dizendo que vai reduzir exercícios com a Coreia do Sul para não hostilizar a Coreia do Norte. Uma vez que a Coreia do Sul não quis ajudá-lo com o Irã e que o Coreia do Norte não foi hostil em seu governo. Mais uma vez, demonstrando que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser seu aliado é fatal. Polymarket passa de 50% de chance dos republicanos perderem o controle do Senado e na Câmara. A impopularidade de Trump é ainda maior do que a do ex-presidiário, do ex-condenado. Nasdaq abre em alta com resultados acima das expectativas da Anthropic. BTG Nexus, mais uma vez, 47-44, com empate técnico entre Rebolaro e Mula. Lista final de candidatos tem Pablo Marçal declarando 6 bilhões em CDB.
Depois ele disse que foi um erro, mas ele não esclareceu quanto seria na verdade. Na campanha de 2 anos atrás, ele declarava 169 milhões. Divulgada, conversa de Lulinha com Roberta Luxinger, nosso futuro é a Suíça, provando que ele sabia e coordenava as ações de lobista. E eu lhe pergunto, se o Brasil tivesse uma Polícia Federal decente, se o Brasil tivesse um judiciário independente, Roberta Luxinger e Lula não estariam presos? Sim ou não? Vocês acham que eles vão passar um dia na cadeia? Pois é. Eu lhe pergunto também, Rebolaro ganhando, o STF ficaria mais forte ou mais fraco? Você vê Dino dando grito em Lula? Você vê Fachin dando grito em Lula? Você imagina um Zanin da vida que tudo que ele é, ele deve a Lula, dando ordem a Lula? Pois é. E em relação a Rebolaro, eles dão grito e ordem ou não dão? Fernando Urri faz vídeo, Ibovespa vai a nocaute, e dólar liga alerta, dizendo que o sistema não quer Flávio. E a Polymarket prova isso. Bitcoin, nessa hora da notícia, era 63.619. Agora, já subiu mais de $1.000. Divulgado, ETF, de preferenciais da Strategy na B3. Para quem gosta de pagar taxas e impostos, grande oportunidade. Trump tem encontro divulgado com os maiores executivos cripto dos Estados Unidos na quarta-feira. Morre de mal súbito Hayden Panettiere, de 35 anos, atriz em séries como Heroes e Nashville. Seu irmão já tinha morrido em 2023, aos 28 anos de coração. A galera da internet diz que ela morreu porque há poucos meses ela deu várias entrevistas explicando a parte suja e os testes do sofá que teve que passar para ser atriz. Professor negro, celebridade em Cambridge, se mata depois de ser desmascarado, mostrando o resultado de DEI e cotas racistas, desmoralizando as universidades. Se auditassem as federais e estaduais, muito não se matariam. Inclusive, esse negro é um cara que mostrou a explicação de por que Bolsonaro está na cadeia. Há pessoas que têm uma honra tão baixa, que têm uma autoestima tão baixa, que preferem morrer do que perder o contra-cheque. Pra mim, essa é a única explicação do frouxo velho ter voltado pro Brasil. Se eu estiver errado, me corrija. Não é não, Ellen? Bitcoin, no segundo mês de alta, subiu besteirinha 7% no mês passado e está subindo besteirinha 2% e pouco esse mês. Muitas pessoas achando que o Bitcoin pode ir para um lugar terrível. Agora, diversos analistas gráficos estão mostrando que o Bitcoin foi pouquíssimas vezes na história abaixo da média de 200 semanas. Essa é uma grande oportunidade para quem tem mão firme, para quem tem controle emocional e para quem tem preferência temporal, de gente racional. Vamos à Polymarket. Agora, na Polymarket, Luiz Inácio Mula da Silva, 65. Rebolaro, 31. Renan Santos sendo derrotado, humilhado. O cara que já teve mais de 10%, agora está com 4%. E Pablo Marçal, com 1,1%. Meu irmão, Pablo Marçal gravou umas 3 horas de live, somando o Redcast e o Brasil Paralelo. Se ele se mantiver nesse nível de atividade pública, metendo a cara como Zema, Caiado e essa galera não teve coragem de fazer, vocês vão ver se esse cara não vai brocar, não é isso, Erlen? Ele deixou claro na live do Brasil Paralelo. O papel dele é garantir que, se algum vazamento muito humilhante destruir a candidatura de Flávio, se a candidatura de Flávio for caçada, ele quer oferecer uma alternativa, sendo o terceiro lugar. Em menos de 4 horas, já tem mais de $1 milhão de volume de apostas em Pablo Marçal na Polymarket. O que você acha disso, Erlen? Temos 5 candidatas à bandida da semana. A primeira chamou ex para motel e lá ele foi preso por violar medida de segurança. Pois é, ela admitiu que ela chamou ele pra trepar e mesmo assim o cara foi preso. Veja uma situação dessa e me responda se a Lei Maria da Penha não é satânica. Como o caso do Herédia. Herédia cumpriu a sua pena em 2002. Como é que alguém que já cumpriu a sua pena há mais de 20 anos pode estar preso por um crime antes de eu nascer? Você acha isso correto? Mais um caso absurdo de cara que sofreu uma Maria da Penha, segundo ele, por uma mulher que ele nem conhece. Foi o biólogo Henrique, não é isso, Erlen? Olha na tela. Maria da Penha. Tomei um processo Maria da Penha. Dá pra acreditar, velho? Biólogo Henrique, processado na lei Maria da Penha. O detalhe, nunca vi essa pessoa. Nunca vi. Não posso falar porque é segredo de justiça. Ainda tem isso. Veja, é uma pessoa que mora do outro lado do planeta e que eu nunca vi na minha vida, apenas ousei fazer algumas correções
E a pessoa me deu Maria da Penha. E aí, olha que louco. Pra ser Maria da Penha, tem que ter tido relações carnais. Ou será que foi um alienígena que pegou e abduziu, botou lá? Sou padre Henrique. Aí eu tenho que explicar pra minha mulher, com 25 anos de casado, que eu tomei um processo de Maria da Penha. De outra, uma pessoa. Será que essa pessoa sonhou comigo pra me dar um processo de Maria da Penha, velho? Maria da Penha? Gente, na boa. Olha a Maria da Penha, olha a lei Maria da Penha sendo usada aí, ó. Vamos aproveitar então, ó. Vamos discutir o uso da Maria da Penha. Olha a merda que estão fazendo. Biólogo que nunca teve nada com essa pessoa, nunca viu ao vivo, de uma pessoa que mora, sei lá, na Ucrânia. Me dá um processo de Maria da Penha. Pode botar aí, biólogo Henrique, toma um processo de Maria da Penha, de alguém que ele nunca viu na vida, nunca viu ao vivo. Maria da Penha. Tá aí, galera, ó. Vocês estão discutindo Maria da Penha? E agora? Fala agora. Fala agora. Do biólogo Henrique tomando um processo de Maria da Penha, sem nunca ter tido nada com essa pessoa. E aí eu não posso nem falar quem. Nem falar quem eu posso falar, porque é processo de segredo de justiça. O intuito é claro, de queimar minha imagem, né, velho? Maria da Penha, velho. Processo. Maria da Penha fantasma, abdução fantasma, essa porra. Tomar. É mole, velho. Você acha isso certo? Uma medida de segurança que impede as pessoas de se defenderem publicamente? Pessoas que proíbem outras de dizer o seu nome, elas querem a verdade? Quem tem a verdade do seu lado quer calar os outros ou quer que a verdade seja dita? Outra candidata, a bandida da semana, a mulher que dá uma facada de graça no idoso passando na rua. Terceira candidata, viúva que cortou o tubo do marido. Na verdade, ela é suspeita de ter cortado o tubo do marido no UTI. Enquanto ele morria sufocando, ela comemorava no baile, roçando a xota dela com os outros parceiros dela de dança. Quarto, a que jogou ácido na cara do pai na primeira vez que ele ia conhecer o filho de 6 anos. Após 6 anos de guerra judicial para conhecer o filho, a mãe joga ácido na cara do pai que fica cego e espirra na cara do filho, o deformando. A quinta bandida da semana, Eliara Paz. Vamos ver a história de Eliara. Não é isso, Erley? Mãe é condenada por matar os 2 filhos e conviver com os corpos por 14 dias no Paraná. Eliara Paz Nardes, acusada de matar seus 2 filhos de 3 e 10 anos. Olha a cara das crianças inocentes na tela e olha a cara da mulher. E me diga se o sociólogo não tem razão, que essas tatuagens aí são ou não um red flag violento. Condenada a 64 anos de prisão em Guarapuava. A mulher ficou com o corpo das crianças no apartamento durante 14 dias antes de confessar os assassinatos. Ela não confessou à polícia. Ela confessou ao advogado que ela contratou para dar um jeito de resolver o que ela tinha feito. A Justiça Federal condenou o servidor Adri Paulo Barros, da Universidade Federal da Paraíba, a 1 ano de prisão em regime aberto por transfobia. A decisão veio após uma discussão em outubro de 2022, na central de aulas, envolvendo o uso de um banheiro feminino por uma suposta mulher trans. Uma funcionária da limpeza que participou do caso foi absolvida. No incidente, uma funcionária terceirizada queixou a presença de um estudante trans no banheiro feminino. O caso foi levado até a direção. O então diretor administrativo Adri Paulo pediu uma identificação social da estudante, diante da qual afirmou: mulher o senhor não é não é isso? Ou seja, o suposto aluno trans com barba e pênis se recusou a apresentar documento. E o Adri Paulo, o servidor, dizendo que quem não tem documento, então deve ser tratado como homem. O que ele falou simplesmente foi considerado crime pela Justiça Federal. O Ministério Público Federal processou os funcionários com base no entendimento do Supremo que equipara a transfobia ao racismo. Ou seja, inventaram um crime sem previsão legal. A Justiça Federal aplicou a pena de 1 ano de reclusão, permitindo cumprimento em liberdade, e absolveu a trabalhadora terceirizada da limpeza. Ou seja, a mulher, nesse caso, muito mais grave que ela que criou a situação, foi inocentada. E o homem condenado. Mais uma prova de tratamento diferenciado entre homens e mulheres. O que a psicologia denomina indulgência patológica. Você não quer que seus filhos sejam criados em um ambiente desse? Você quer que você ou seus filhos sejam uma das partes nesse conflito? Não? Então se pique. A única oposição real em uma ditadura totalitária é o desinvestimento. Se você quiser tirar o seu país do seu dinheiro antes que seja ilegal ou inviável para você, é renato38.com.br. Lá você vai aprender a abrir contas em corretoras, comprar Bitcoin e manter em autocustódia. E agora, na pré-venda do treinamento intermediário de Time Lock, Multisig e operações mais avançadas de OPSEC.
Além disso, da pré-venda, existe o treinamento básico também. Essa pré-venda, nunca mais, esse treinamento da pré-venda, nunca mais será vendido por menos que o dobro desse valor em real. Aproveite. Se você já fez o treinamento básico, é hora de partir para a próxima etapa. Para Multisig, Time Lock e mecanismos e ferramentas mais avançadas. Treinamento intermediário de autocustódia. QR Code na tela. E se você já acumulou riqueza o suficiente e não quer pagar mais imposto de morte, não quer mais financiar a ditadura, é declaração final de saída. Você não tem uma segunda residência fora? Está na hora de ter. Venha me encontrar em CDE, Cidade do Leste, o lugar mais barato para você se picar do Brasil. Atravessa andando pela ponte. E se comprar um computador e um celular, tem uma economia maior do que o custo do evento, da viagem do hotel. QR Code na tela. missãobitcoin.com.br. Léo Derek, jogador do Atlético, é condenado a 13 anos de prisão por estupro contra ex, mesmo sem nenhum pedido de condenação pelo Ministério Público. Léo Derek, jogador do Atlético Paranaense de 21 anos, foi condenado à justiça a 13 anos de prisão por 2 violações contra uma ex-companheira. Se alguém te violasse, você voltaria a coabitar com essa pessoa? Hein, Werley? A decisão, em primeira instância, é da juiz Thaís de Paula Scher, do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Curitiba, que determinou cumprimento inicial em regime fechado e pagamento de R$20 mil de indenização à vítima, a suposta vítima. Nessa sexta-feira, o atleta permanece em liberdade. A ex-companheira realizou exame pericial meses após os fatos, o que fez com que os resultados não tenham sido conclusivos, segundo a sentença. A denúncia informou que os crimes teriam sido cometidos em dezembro de 2023 e em fevereiro de 2024. Apesar do pedido de absolvição do MP por falta de provas que sustentassem qualquer condenação, a análise considerou que o relato da mulher foi consistente. Também houve apoio de depoimentos de pessoas próximas e documentos de relatos de psicólogos. E aqui vamos à análise do advogado Siqueira. Ele afirma, não eu, mas o advogado Siqueira, quem é a magistrada doutora Thaís de Paula Scher? Ela é vice-coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do TJ Paraná. Uma ativista feminista, inclusive com livro publicado. Isso explica tudo. Somente em um país com um dos piores judiciários do Brasil, magistrados podem assumir e promover ideologias e o Estado ainda acreditar que podem ser imparciais, como exige o cargo. O viés cognitivo de uma magistrada que busca condenação sem provas nunca buscará a verdade. Buscará a confirmação daquilo que acredita. Sobre o mérito da questão, a acusação aconteceu sem provas materiais. O próprio exame foi inconclusivo devido à passagem do tempo. Exatamente por isso, pela total falta de provas materiais, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado. Mais um caso que prova o quanto qualquer homem está eternamente nas mãos de todas as mulheres com as quais se envolve. E o pior, nas mãos de um sistema completamente corrupto. Eu tenho solução. Total desinvestimento e declaração final de saída. Se você tem imóveis, se você tem ações, se você tem ativos em real, você financia isso. A única oposição real é parar de dar dinheiro a esse governo. Não tenha as suas mãos sujas de sangue. A única maneira de você não ir direto pro inferno é declaração final de saída ou Bitcoin autocustódia. Vamos aos posts do X. PF acha mensagens de Roberta Luxinger falando de negócios com Lulinha. Nosso futuro é a Suíça. Inclusive, muitas pessoas já refutaram o Quacó, mostrando que Lulinha está morando no zip code, no endereço, no setor, na área mais cara da Espanha. O cara já está morando melhor do que a maioria das pessoas da Suíça. Se houvesse legalidade no país, Lulinha e Roberta não estariam presos junto com Berg e Marcola para ver qual deles ia delatar o cabeça, porque eles não estão presos. A Polícia Federal serve à lei ou serve a seu chefe, um militante sectário? E o Judiciário serve à lei ou seus interesses próprios? Eu não sei, só estou perguntando. Pois é, a PF não é deles, o MPF não é deles, o Judiciário não é deles. Alguém acha que algum desses vai ser condenado? Pois é, se você acha que eles vão ser condenados, você está vivendo em outro mundo. Se você não quer financiar a farra deles, é Bitcoin autocustódia e declaração final de saída. Leonardo Avalanche, vice do PRTB, declarou 491 milhões de reais em Bitcoin, em um patrimônio total de 495 milhões. Se for real, impressionante.
Marçal declarou 7,4 bi, sendo 6,7 em CDB de banco. O oposto do vice. Se for real, mais impressionante ainda. Agora Marçal já chegou publicamente para dizer que foi um engano, que o seu patrimônio, na verdade, é de 97 milhões. E ele perdeu um terço desde a última eleição. Weller, você acha que ele perdeu mesmo 60 milhões ou aprendeu a comprar Bitcoin? Se você quer ler o livro, que Marçal inclusive já disse publicamente que leu, tem de graça no renato38.com.br. Quer recorde na tela, Weller, para o cara receber o livro de graça. Será que os 60 milhões que Marçal perdeu foi em decorrência da leitura desse livro? Se eu fosse você, eu leria. Um post interessante de tanques do Exército reforçando as forças militares em Foz do Iguaçu. Quase 100% de comentários negativos. A cadela também desmoralizou o Exército de Caxias ou o Exército de Deodoro sempre foi desmoralizado desde a proclamação da República? E aqui os comentários. Qual bairro estão indo pintar os fios? Gurizada está indo com força no corte de grama. Combater as facções, não. Fazer apreensão de iPhone e Monjaro, sim. Não, Ellen. Quase 800 candidatos mudam no TSE de cor ou raça declarada para 2026. É assim que o país vai virar negro para eles, não, Ellen? E aqui o aviso do último Reage 38. O episódio Monark virou Skylab. Não é isso, Ellen? Se bem que o Skylab disse que não foi só uma vez, que ele teve uma meia dúzia de experiência, não é isso, Ellen? Você realmente acha que Skylab, sem gostar, testou 6 vezes, e o Wesley, gostando, foi uma vez só com o Wesley? Não, como é? Você realmente acha que Skylab deu contra a vontade, sem gostar, 5 ou 6 vezes? Agora, na hora do Monark, ele gostou e foi só uma? Rapaz, eu considero isso uma declaração altamente consistente. Você não acha não, Ellen? A dívida dos Estados Unidos era de 36% do PIB em 2005, com menos de 8 trilhões em dívida. E agora rompe os 40 trilhões, a 122% do PIB. Estimam 50 até 2029. Os Estados Unidos está em um nível de dívida acima do máximo da sua história na Segunda Guerra Mundial e sem nenhuma perspectiva de retorno. O livro Bitcoin Red Pill previu que várias estimativas oficiais eram fraudadas. Na época que nós publicamos o livro, o governo achava que o pico demográfico do Brasil, o pico de população, será 2047. Eles hoje afirmam que será 2041. Eu afirmo que será, no máximo, em 2036. Primeiro, a queda demográfica, que foi reconhecida até por dados oficiais. Agora, os déficits sistemáticos e exponenciais, com endividamento sem precedente. Logo, devem admitir a explosão da informalidade e que a inflação não tem nada a ver com índices oficiais e que a fecundidade só voltará ao normal com o fim das leis feministas. A tese central do livro é que sua reserva de valor, como demais motivações, interferem em sua preferência temporal. Quem perder ao acumular, tende a não acumular mais. Agora, mais e mais dados indicam que as novas gerações se voltam ao socialismo e às apostas esportivas em desespero. 53% dos jovens americanos veem socialismo positivamente e 52% apostam em vez de investir. A maioria só tem chance de ter imóvel, herdando ou ganhando na loteria. A causa para buscarem Bitcoin, bets e socialismo é a mesma, mas só uma dessas alternativas apresenta a solução real. Se você não quiser entregar sua alma ao socialismo, entregar sua alma a Satanás, sendo um viciado em apostas, é melhor preferir o Bitcoin. Renato38.com.br tem o conhecimento que você precisa. Tem o treinamento básico de menos de R$400 e tem o treinamento intermediário, como o TSIG, a Zorra Toda, que está em pré-venda pela metade do preço mínimo que ele será vendido no futuro. Aproveite, que recorde na tela, Wesley. Avisamos, e aqui estão os gráficos mostrando que é inevitável. Inclusive, a dívida americana está no maior custo, meu irmão. Está no juro mais alto desde 2008. Mais um post que mostra os excessos absurdos que a financiarização está produzindo. Esse Kimi é um modelo chinês que dizem ter sido feito copiando o Cloud e ele mesmo se chama de Cloud da Anthropic algumas vezes. O que me permite que você baixe e rode localmente o modelo. Por isso, está dominando os clientes corporativos. Anthropic quer fazer IPO se avaliando em 2 trilhões de dólares e a Moonshot, dona do Kimi, estima que vale 50 bilhões em seu IPO. Quem você acha que é mais realista? Usando esse modelo, além de ter chegado a 8 mil falhas de segurança em projetos de código aberto no Bitcoin,
Essa é uma boa ou uma má notícia para o Bitcoin? Na verdade, é uma ótima notícia. Cada um desses golpes, cada uma dessas falhas, cada uma dessas vulnerabilidades faz o Bitcoin ser mais forte. O Bitcoin não é forte, ele é antifrágil. Vocês ainda vão ouvir muito sobre o Kimi. Inclusive, um dos grandes temas desse mês, além do como a China salvou o mundo, a China salvou o mundo reduzindo a metade a sua importação de petróleo e explodindo a quantidade de carvão que ela produz. Se o mundo inteiro, qualquer lugar do mundo, queimar carvão, são criminosos. A China queimando, são heróis, salvaram o mundo. Pois é assim que a China salvou o mundo. Queimando carvão sem precedente e construindo usinas atômicas. Agora, qualquer governo ocidental que tentar fazer isso vai ser caracterizado como vilão. E o outro grande tema do mês é o risco iminente de bolha financeira com a financialização dessas empresas de inteligência artificial. A AMD, a Intel, a Nvidia, a Microsoft e dezenas de empresas gigantescas e bilionárias, algumas trilionárias nos Estados Unidos, estão escondendo futuros comprometimentos financeiros com empresas como a Anthropic, que é empresa fechada. Inclusive, vários organismos internacionais publicam constantemente que isso é um risco sistêmico para a humanidade e não apenas para o setor. Se empresas como essa Kimi, no futuro, dominarem e o ChatGPT, a Anthropic, essas empresas aí, forem destruídas, elas podem levar com elas várias empresas que nós conhecemos hoje como gigantes. É possível que Nvidia, Intel, AMD e várias delas sumam, meu irmão, se lasquem, se essas empresas, mesmo com produtos bons, não apresentarem o lucro que elas esperam. Para o Wesley, o corno da semana é um cara que ganhou notoriedade por ter sido corneado pelo Mendilove, o mendigo sedutor. O corno que deu uns murros no Mendilove, o mendigo sedutor, foi preso por vender bomba. Crime sem vítima, quem olhar para trás vira sal. Você quer o futuro dos seus filhos nessa lama imunda? Você quer que seus filhos e sua mulher convivam com caras como o Mendilove em uma sociedade que glorifica o Mendilove? Você quer, Wesley? Personal que deu uma surra em mendigo Givaldo, usava fama na web para promover anabolizantes. Envolvido na famosa briga com o mendigo. Personal atua nas redes sociais como garoto propaganda de laboratório-alvo da Polícia Civil do DF. Um dos alvos presos preventivamente pela Polícia Civil do DF na Operação Narciso, deflagrada nas primeiras horas dessa quarta-feira, é uma figura amplamente conhecida do público brasileiro por se envolver em um dos episódios policiais mais famosos da história recente da capital da República. O personal Eduardo Alves, que ganhou notoriedade nacional em março de 2022 após flagrar sua esposa em suposto surto psicótico, mantendo relações sexuais com um mendigo. Não é isso, Ellen? E para encerrar, um post comemorativo da Blockchain Rio. Nós estamos em uma guerra. Nosso objetivo não é derrotar os soldados do inimigo. Nosso objetivo é mostrar ao inimigo que se eles trocarem de lado, eles serão bem tratados. Essa foi a estratégia vencedora que a comunidade cripto-americana usou para fazer o comandante das Forças Armadas Americanas, no caso, o presidente dos Estados Unidos, mudar de lado e colocar todo o seu poderio ao nosso lado. E quarta-feira, Trump estará com os maiores CEOs e executivos de Bitcoin do mundo. A China já escolheu o seu favorito no Brasil. E todos sabemos que a corretora chinesa Binance está sendo privilegiada em todas as decisões que foram tomadas nos últimos anos por esse governo do PT. Garanto a vocês, seus filhos não querem viver em um mundo onde quem dita as regras é o PCC, seja o de Pequim ou de São Paulo. Você quer que seu filho viva, seu neto viva no lugar, quem manda é Pequim, é o PCC de Pequim ou o PCC de São Paulo? Eu prefiro que ele seja livre. Tire o país do seu dinheiro. Se não for pela salvação da sua alma, que seja pela liberdade e felicidade de seus filhos ou pela honra e o suor dos seus ancestrais. É Bitcoin autocustódia, meu irmão. Se você não sabe como fazer, livro grátis e treinamento no renato38.com.br. Se você já tem muita grana e não quer entregar seus imóveis, seu patrimônio a uma ditadura totalitária, então é declaração final de saída. É missãobitcoin.com.br, dias 19 e 20 de setembro. O seu voto real é o que você faz com o seu dinheiro. O seu tesouro está onde estiver o seu coração. Renuncie à idolatria. Renuncie a pedir um rei. Reconheça que entre Baal e Moloque, cristão não pode votar em nenhum dos dois. Quem ofereceu esse episódio foi a Chainless, QR Code na tela. Recomendo altamente
que você abra a conta e conheça a plataforma. A Chainless permite que você compre sintéticos de ações, índices, commodities, a zorra toda, se você utilizar o código 38TAO. Inclusive, tem vários mecanismos agressivos de monetização que também tem risco, como liquidity pool, entre ouro e Bitcoin, entre Bitcoin e dólar, entre Bitcoin e ouro e muito mais. Agora, não use a plataforma se você não sabe o que é impermanent loss, se você não sabe o que é liquidity pool e se você não assistiu os vídeos no canal da Chainless de Hamilton. Assista ou se arrependa amargamente. Um abraço, minha honra e cumpra seu dever.